Paz seja com todos. Amém. Cumprimente esse irmão que está do seu lado. Pergunte para ele se ele está com calor. Nem tá, né, gente? Nem tá calor. Amém. Podem se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Que bom que você veio até a casa de Deus nesta noite. Amém. Você que está em casa também, está nos assistindo. Estamos iniciando a transmissão de mais um culto ao Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a sua vida em casa e de todos que estão aqui presentes também, neste dia maravilhoso que o Senhor fez. Amém? Amados, gostaria que vocês já separassem aí seus dízimos e suas ofertas, para que nós possamos entregar no altar do Senhor. Enquanto isso, a gente tem alguns recados importantes para dar. Amém? Nós temos no próximo domingo, agora, Santa Ceia do Senhor. Então que todos possamos estar presentes, renovando a nossa aliança no Senhor. No sábado também, no dia 5, nós teremos a nossa reunião de líderes, reunião de, como nós dizemos, voluntários, né? É uma nova palavra, né? Voluntários, então, amém. E as pessoas que servem a Deus aqui nesta casa. Então estaremos tendo essa reunião de líderes e voluntários com o nosso pastor. O pastor estará dando direções para nós, direto de Deus, para como devemos agir aí neste ano de 2022 como igreja. Amém? E no domingo estaremos juntos aqui na Santa Ceia. Além disso, nós teremos um março abençoado aí, com muitas atividades. É o mês das mulheres, um mês que as mulheres estarão em evidência. Olha que bênção! Amém? Começando desde hoje, teremos uma pregadora incrível hoje aqui. Em todos os nossos cultos, as mulheres estarão em evidência. Elas já têm sido os nossos pilares aqui na casa do Senhor, mas nós estaremos honrando ainda mais as mulheres aí neste mês. Nós vamos ter o início da alfabetização de adultos, também dia 12. Nós temos culto de jovens este mês e adolescentes. Nós temos culto de casais, muito bem. Vou falar de novo. Culto de jovens e adolescentes. Culto de casais. Ai, gente, vocês estão animados, que legal, estou gostando. Esse mês está com tudo, gente, então não percam nada. A gente tem muita coisa para viver com o Senhor. Muitas pessoas vão ser alcançadas, muitas pessoas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Todos já separaram sua oferta, seu dízimo? Peguem na sua mão. Se você não trouxe hoje, coloque a mão sobre o seu coração. Nós também entregamos toda a nossa vida em oferta ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor, consagrando, Pai, Senhor, no Teu altar, as ofertas, Pai, Senhor, os dízimos, Pai, Senhor, para a manutenção da Tua casa, para que este lugar continue, Senhor, aberto, Senhor, que continue sendo chamada Casa do Senhor e continue, Senhor, abençoando vidas, Pai. Todos nós, Pai, temos parte nisso e temos ajudado, Senhor, a Sua obra a continuar, Pai. Que o nosso coração esteja sempre grato, Pai, e a Tua palavra diz para que nós, quando formos contribuir, não contribuamos com pesar, mas sim com gratidão, com alegria, pois o Senhor ama quem dá com alegria, Senhor. E é com o coração cheio de alegria, Senhor, que vamos entregar, Senhor, as nossas ofertas de dízimos no altar. Nós queremos consagrar também todo esse mês de março, Jesus. Que seja um mês, Senhor, abençoado em todos os nossos cultos de quinta-feira, nossos cultos de domingo, cada evento, Senhor, cada projeto que está sendo, Senhor, iniciado. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, estar, Senhor, no centro de tudo isso, Pai. Que, Senhor, a Sua obra continue sendo feita, Pai. Que a nossa igreja continue, Senhor, crescendo na graça e no Seu conhecimento, Senhor Jesus. Que possamos viver, Senhor, os melhores dias das nossas vidas aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, pode vir ao altar do Senhor, feliz, com o coração grato, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua vida, pela sua contribuição na casa do Senhor. Aleluia.
E amados, cada mês nós estamos tendo o alvo de ler um livro da Bíblia, e nós começamos com os Evangelhos. Nesse mês de março nós estamos lendo o livro de Lucas. Então, se você não começou ainda dá tempo, comece hoje mesmo, ou amanhã no mais tardar, mas leia o livro de Lucas, né? Se comprometa a ler um capítulo por dia, até um pouco mais, mas medite na palavra do Senhor diariamente, que isso vai fazer com que nós cresçamos em graça e conhecimento, para que nós possamos estar firmes em todos os momentos com o Senhor. Amém? E, amados, em Lucas nós temos 17 parábolas que só tem no livro de Lucas. E Jesus ensinou muito sobre parábolas. E nós falaremos às quintas-feiras sobre essas parábolas exclusivas de Lucas. Nós teremos aqui mulheres abençoadas que irão nos ensinar sobre elas. E hoje nós iremos iniciar com esta campanha, com essa ideia, com esta série de mensagens, com uma das pessoas que tem sempre ministrado aos nossos corações, tem nos ajudado por anos aqui na nossa igreja. Então gostaria de receber com muita alegria e aplausos ao Senhor, nossa querida irmã Emi. Minha querida, Deus abençoe a sua vida. Tem que trazer a casa junto. Boa noite, paz seja com todos, amém? Mais uma vez aqui, né, declarando a palavra do Senhor, aquilo que eu tenho aprendido, né? Não que eu seja uma pregadora, como o Lucas fala, mas é aquilo que eu tenho aprendido de Deus, eu tenho repartido com vocês, né, nesses dias. Porque a gente nunca sabe, a gente tem que sempre estar buscando. E eu estava preparando uma outra coisa já quando foi mudado, né, um pouquinho o tema. Aí a Edna falou assim, você quer trocar? Eu falo com o Lucas, eu falei, não, eu já estou me apaixonando pelas lições dessa parábola, né? Porque quando a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo, a gente já vai aprendendo algumas coisas e você vê que não tem diferença, né? Nenhuma palavra é mais importante ou menos importante que uma outra, né? Amém? Então vamos orar para poder dar continuidade a este culto. Senhor Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti nesta noite, meu Pai. Senhor, como vaso seu, meu Pai, para transmitir, Senhor, um pouquinho, Senhor, daquilo que eu sei, daquilo que o Senhor tem me ensinado, Senhor. Eu espero, meu Pai, que o Senhor possa me usar, Senhor, com esta palavra e que de alguma maneira, Senhor, nós possamos ser tocados por ela nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, Senhor, através dessa palavra. Uma palavra que, de momento, a primeira vez que a gente olha, ela é uma palavra simples, Senhor. Mas o Senhor tem lições maravilhosas através dela para nos ensinar. Senhor, nos ensina nessa noite, tanto a mim, Senhor, como os que estão aqui presentes, os que estão nos lares, Senhor, que vão ver, Senhor, esta palavra, Senhor, não importa o horário, Senhor, mas que todos nós sejamos tocados pelo Teu poder através desta mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E a parábola que eu vou falar, ela está em Lucas 15, e Lucas 15, ele tem uma trilogia, né? São 3 parábolas que ela revela o mesmo sentido. Aquilo que Jesus quer fazer, quer ensinar, ele ensina nessas 3 parábolas do mesmo capítulo, que é o resgate do perdido, né? Nas 3 parábolas ele nos leva à mesma conclusão, o amor que ele tem incondicional pelo perdido. Amém? Então eu vou ler, amém? E chegaram-se a ele, é Lucas 15, tá, irmãos? Eu sei que a gente ainda tá lendo no capítulo 3, né? Mas eu vou ler hoje do capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99
e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vai à casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, eu não vou ler a terceira, né, que ela é mais extensa, mas nós temos, né, nessas 3 parábolas, um senso comum, né, que é ir atrás do perdido. Mas eu vou me atentar à da mulher, né, porque... Antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que Jesus contou essa parábola com uma mulher? Não? Ninguém sabe porque ele contou essa parábola com uma mulher? Para procurar a dracma? Porque se fosse com um homem, ele ia chamar a mulher mesmo, então... Só brincadeirinha, irmãos. Então, imagine agora, né? Vamos voltar no tempo. Imagine agora, essa mulher, ela estava lá. A dracma é uma moeda, né, que corresponde a um dia do salário. Então, o que aconteceu? Ela perdeu um dia do salário. Imagine vocês, lá pelo que diz aqui a gente entende, se recebia por dia, então, né? Imagine vocês, né, pegando, igual no meu tempo que eu trabalhava ainda lá no começo, lá atrás, era um envelope, né? Colocava o dinheirinho no envelope e o patrão ou alguém te dava um envelope com dinheiro, você chegava em casa e guardava, né? A pessoa você perdendo seu envelope do pagamento todo. Hoje em dia é o cartão, né? Você perdeu seu cartão de vista ou vai no carteiro, o cartão está ali, dá um desespero. Vai, ai, onde está meu cartão? Alguém viu meu cartão e fica desesperado. Então imagine ela, um dia de trabalho. Aí o que? Era o valor. Era o valor dessa moeda, né? Não era nem o tamanho, né? Era a importância, porque às vezes você fala assim, perdeu uma moeda, mas para ela, essa moeda tinha um valor imenso, né? E o que Jesus está querendo mostrar para nós, né? Não é a pessoa, é o valor que tem aquela pessoa para ele, né? Aí o que ela fez? O que nós faríamos e o que ela fez na época? Ela pegou o celular dela, já passou o WhatsApp para as amigas: hora aí que eu perdi minha moeda, eu perdi minha dracma, vamos interceder, né? Já mandou a mensagem lá no Chosen: vamos interceder porque a gente eu preciso achar essa moeda, muito importante, vai fazer falta no meu orçamento, né? No meu salário. Tudo bem. Mas só que ela não ficou só na intercessão, esperando as irmãs intercederem, como às vezes a gente faz, né? Passa a bola para as irmãs intercederem e continua a vida, né? Como se nada tivesse acontecendo, só nas preocupações, mas não faz a nossa parte. Ela não. Ela pegou a vassoura, né? Porque essa casa, como eu estava lendo, uma demonstração dessa casa, era uma casa baixinha, né? Escura, porque eles deixavam só algumas frestas, né, para entrar a luz e a ventilação, só que não era o suficiente para iluminar a casa, né? E era uma casa o piso dela era chão batido, né? Não sei se alguém aqui já conhece o que é uma casa de chão batido, mas vocês estão achando que eu sou mas eu já tive uma casa com chão batido quando eu era pequena e eu me lembro bem. Então, é aquele poeirão, né? Então, uma moeda naquela poeira se esconde rapidinho. Né? O que ela precisava? De uma luz. Né? Pegou a sua candeia, que é uma lamparina, né? Ou uma lanterna, né? Podíamos dizer assim, e foi procurar. Mas ela deveria ter um monte de obstáculos na frente. Aí ela teve que varrer aquele poeirão,
para poder achar a dracma, né? Para poder achar a sua moeda. Não era tudo tão fácil. Era aquela casa escura, né? Talvez até com pouca ventilação, cheia de poeira. Ela deveria ter alguns móveis, né? Por menor que fosse a casa, deveria ter a sua cama, uma cadeira, uma mesinha, né? Ali que dificulta, né? Igual quando a gente perde uma agulha, que você tem que tirar tudo do lugar para procurar agulha. Essa moeda para ela deveria estar desse mesmo jeito. A dificuldade que ela teve, mas em não desistir de procurar aquela moeda, porque era importante, porque tinha valor para ela, né? Então, a lição que nós podemos tirar é essa, né? O valor que tem para nós um perdido. Porque Jesus, ele está mostrando que para ele, porque aquele foi confrontado no começo do capítulo, né? Ele foi confrontado que ele comia com pecadores. E os pecadores naquela época, os pobres, né? Pecadores naquela época, eram as pessoas que estavam à margem mesmo, né? Eles eram marginalizados, eles não tinham valor, porque as pessoas eram cheias de pompas, os escribas, eles eram os conhecedores, né, das leis, eles eram cheios de pompas. Então aquelas pessoas que não tiveram a mesma formação que eles, não muito diferente de hoje, né, que não tiveram a mesma formação, eles estavam do lado, né, eles estavam marginalizados mesmo. Mas Jesus, ele veio contando essa parábola para mostrar para eles que ele veio por essas pessoas. Porque os que já conheciam a lei, né, eles se julgavam maiores até que Jesus naquele momento. Eles queriam confrontá-lo para derrubá-lo, né? Não era só para aprender. Jesus ensinava porque a mensagem tinha que chegar em todos, não só aos pobres, mas aos maiorais também. A mensagem de Jesus tinha que alcançar a todos. Mas eles queriam derrubar Jesus porque eles se achavam mais conhecedores que ele na palavra, na lei, né? Eles se achavam mais conhecedores que ele, então eles queriam derrubá-lo, né? Mas aí, através de parábolas, ele contava essas histórias e ele explicava para todos o que ele queria fazer, quem era ele, aonde ele queria chegar, em que pessoas que ele queria alcançar, que ele não fazia diferença, né? Para ele não havia diferença. Então ela pegou e foi, voltando aqui à mulher, ela pegou e foi e não parou, se deteve nos obstáculos. Varreu aquele poeirão, né? Porque é horrível, né? Varrer uma poeira para procurar alguma coisa, mas ela achou. E quando ela achou, o coração dela se encheu de alegria que ela chamou as amigas, né? E algumas explicações, eles disseram que ela chamou as amigas para tomar um chá, né? A gente não tem isso na Bíblia, mas as pessoas traduzem da maneira que eles querem, né? Até uma voz poética talvez, né? Mas eles falaram que chamou para tomar um chá, fez um café da tarde, né? Mas ela já passou lá para as amigas um zap: gente, louvado seja Deus, obrigada pelas orações, eu achei a minha dracma perdida, né? E é o que Jesus fala assim, olha aqui, ó, e assim, né, diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, há alegria diante dos anjos, né? Às vezes, quando um pecador se arrepende aqui na frente, aceita Jesus, e o pastor ou a pessoa que está aqui na frente fala: gente, vamos fazer festa, uma vida foi salva, a gente fica assim, né? Não dá muita bola para aquilo, aceitou Jesus. Mas aqui a Bíblia diz que há festa diante dos anjos. Se os anjos fazem festa quando um pecador é encontrado, quando um perdido é encontrado, quanto mais nós deveríamos fazer, né? Estarmos aqui presenciando, vendo a vida deste perdido que foi encontrado. Então nós deveríamos nos alegrar, tanto quanto a parábola diz que há alegria no céu. Olha que importante, né? A alegria no céu quando um perdido é encontrado. E essa mulher, ela se alegrou, porque isso tinha importância para ela. E Jesus mostra através dessa mulher, desta parábola, né, a importância de um perdido. Aqueles que nós estamos deixando muitas vezes passar. Por quê? Porque muitas vezes nós agimos como aqueles escribas, né? Aqueles doutores da lei. A gente se enche de pompa, por quê? Porque nós já estamos salvos, já estamos limpinhos, né? Então a gente se coloca no outro patamar e deixa passar aqueles que Jesus não deixa,
nós deixamos passar aquele que Jesus não deixa, né? Então, desculpa, gente. E aqui eu anotei, ao invés de evitar os pecadores do seu tempo, Jesus frequentemente estava acompanhado deles. Se assentava à mesa com eles, ativamente os buscava, como podemos ver em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jamais deveríamos correr o risco de desprezar aqueles que o Senhor busca. Muitas pessoas talvez não dariam importância a uma simples moeda perdida. Mas tal como aquela mulher buscou a sua moeda perdida, Deus busca aqueles a quem o mundo despreza. Isso porque o valor e o mérito não estão no perdido, mas naquele que o encontra, né? Todo o mérito, toda a glória é de Jesus. O mérito não é do perdido, porque o perdido ele continuaria perdido se ninguém o procurasse, né? Então o mérito não é dele, ele não buscou, ele estava perdido esperando encontrar. A moeda não saiu atrás da mulher, a moeda ficou lá no cantinho dela esperando a mulher buscá-la. Assim é o perdido, ele vai ficar lá no cantinho dele, fazendo as coisas dele, vivendo a vida dele, que na maioria das vezes eles não acham que estão errados, né? Mas eles estão perdidos, eles precisam que nós nos deixemos ser usados para buscá-los, né? É difícil, eu sei que é difícil, porque geralmente essas pessoas, na nossa época, as pessoas marginalizadas, elas são difíceis de que alguém vá atrás, né? Você vê, por acaso, você já passou lá na Cracolândia e viu um homem todo de terno, né? Não que Jesus se vestisse dessa maneira, mas para mostrar como era, né, a grandeza de Jesus. Hoje a gente olha a grandeza de uma pessoa vendo como é que está vestida, não é? Porque a gente não dá para adivinhar quem é aquela pessoa, a gente olha a grandeza dela pela vestimenta, né? Então você já passou por lá, ou mesmo aqui nas regiões que vocês, né, a ação social vai, você já viu alguém lá todo de polpa, conversando com um mendigo, ou uma pessoa lá de crack, com uso de crack? Não, né? Situação de rua? Não. Por quê? Porque é a mesma diferença daquela época, né? A maioria das pessoas fazem diferença, fazem acepção. É difícil a gente olhar assim, gente. A coisa mais difícil que tem para nós, mesmo como evangélicos, é mergulhar na palavra e ver que nós não fazemos nada que Jesus pede para a gente fazer. Eu sei, porque eu falo por mim, né? Eu falo por mim. A dificuldade que é de chegar numa pessoa. Às vezes a pessoa está ali caída, meu coração dói, mas eu não consigo chegar lá. Não consigo ir lá, levantar, abraçar. Eu sei que tem no nosso meio várias pessoas que fazem isso. Eu falo por mim agora, né? E eu não sou nada, né? Não sou nada. Mas há uma dificuldade em nós, né? da nossa concepção pecadora, de nos acharmos melhor, porque talvez estamos usando um sapato, tomado banho, com perfuminho, nos acharmos melhor que aquele perdido, né? E é isso que Jesus nos ensina, né? Que há alegria quando um perdido é encontrado. Mas nos dias de hoje, naquela época, ele se sentou e ensinou. E a palavra foi registrada para que a gente aprendesse, porque naquela época ele ia com as pessoas, né? Ele ia ensinar no campo missionário. Ele ia lá com as pessoas e ele ensinava. As pessoas estavam ali aprendendo, né? Que maravilha fazer esse seminário direto com Jesus, né? Hoje não, hoje nós temos que, através da palavra e do Espírito Santo que habita em nós temos que aprender e praticar essa palavra. Ir atrás do perdido. E quando eu digo perdido, é perdido mesmo. Não é aquele que se desgarrou só, né? Se aquele que se desgarrou foi para outro rebanho, amém. Ele não precisa ser encontrado, porque ele não se perdeu, ele só mudou de rebanho. A gente não precisa ficar sofrendo por ele, chorando por ele. Nós temos que sofrer e chorar por aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão feridos, machucados
né? E nós sabemos quem são eles, mas nós não vamos atrás porque nós também nos julgamos melhores. Porque é muito mais fácil eu abraçar um irmão cheiroso, né, do que ir atrás daquele. Eu sei que há ministérios e dons para cada pessoa. Eu sei que há, né? Mas eu sei que muitas vezes, mesmo com esses dons, com esse ministério, com esse chamado, a gente não faz, né? A gente não faz. Por quê? Porque essa atitude pecadora também está em nós, de olharmos, né, e fazer diferença entre as pessoas. E Jesus usando esta mulher, né, não, tirando a parte, a brincadeira do começo, Jesus usou esta mulher para procurar, porque realmente, né, as mulheres, ela têm um senso mais direcionado, né, trazendo aqui para os meios das mulheres. As mulheres, por quê que as mulheres estão sempre mais em evidência nas igrejas? Né? Por serem mais sensíveis, por ter um senso mais direcionado, por ter mais vontade, né? Sensibilidade de olhar o pequeno, pelo cuidado talvez seja de ser mãe, né? De ser mãe, talvez fique mais aflorado em nós essa vontade, né? de procurar, de tentar resolver, né? Então, eu creio que ele usou essa mulher porque dentro da sua casa, muitas vezes pode ter uma dracma perdida e você está deixando passar, né? Do lado da sua casa pode ter uma dracma perdida e nós estamos deixando passar, né? Temos sensibilidade para perceber muitas vezes, mas não temos disposição para ir até lá. Às vezes a gente fica orando dentro de casa, não sei se aconteceu já com vocês. Ah, Senhor, opera na vida de fulano. Senhor, opera na vida do meu vizinho, Senhor. Senhor, tantas brigas que eu ouço nessa casa. Senhor, opera. Senhor, faz a diferença. Só que no final a gente fala, Senhor, usa alguém para levar o evangelho para ele. Por quê? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer, né? Eu não quero sair do meu conforto. Eu não quero sair da minha posição. Eu não quero, talvez, muitas vezes ouvir um não. Então é muito mais fácil orar, né, e pôr a mão ali na direção da casa do vizinho, do que ir lá e bater no portão dele e falar, está acontecendo alguma coisa, eu posso orar por você? Eu conheço pessoas que têm esse chamado e cumprem, né, mas eu me coloco na posição daquela que não cumpre. Porque eu tenho minhas limitações nessa área. E é isso que Jesus quer que a gente aprenda com Ele nessa noite. É isso que Ele quer aprender, que Ele aprenda. Quando vocês lerem o capítulo 15, vocês vão ver que não há diferença. Há diferença na história, né? Mas não há diferença na conclusão da história, das parábolas. Né? Por isso que elas são até chamadas de trilogia, como eu já disse. Porque o fechamento da história é buscar os perdidos, né? E nós, nesse tempo tumultuado que nós estamos vivendo, todo mundo posta alguma coisa da guerra, falando, ora vem Senhor Jesus, Maranata, Jesus está voltando. Jesus está voltando sim. Lá está morrendo muitos que conhecem, mas também muitos que não conhecem. Lá tem o povo deles, né? Alguém que foi usado para pregar, mas aqui nós temos o nosso povo que precisa de nós, né? Não é só ficar se preocupando com o que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo aqui com o São Rafael também, né? Nós temos que nos preocupar porque aquele povo que morreu salvo, está com Jesus, né? Mas aqui muitos estão indo para o inferno por coisa bem menor que a guerra. Eu sei que é uma guerra pessoal de cada um, porque vício, situação de rua, é uma coisa pessoal, porque muitas vezes você vai conversar com a pessoa, você olha para a pessoa e não acredita, o que ela está fazendo ali é uma coisa pessoal, né? Mas ele está perdido, sem luz. E o que essa mulher usou para procurar a moeda? Luz. Quem é a luz que nós precisamos usar? Jesus é a luz que vai iluminar a nossa visão em direção a esse perdido, né? E nós temos que pedir para Deus nos capacitar nessa área, né? Eu sei que a gente olha
no livro de Atos, né, que o Espírito Santo acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Mas existem muitas pessoas que a gente precisa buscar. Ele vai acrescentar mesmo, né? A nossa igreja diminuiu bastante, mas eu creio que Ele vai acrescentar, o Espírito Santo vai acrescentar de acordo com a nossa vida, com a nossa vivência, com o nosso testemunho aqui nesse lugar. Eu creio que Ele vai acrescentar, mas tem pessoas que nós temos que buscar, né? E eu creio que Ele vai se alegrar nessas vidas, porque a palavra diz que há alegria diante dos anjos quando esse perdido voltar, quando esse perdido for encontrado. Amém? Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é uma coisa assim, pronto, agora eu vou sair para a rua, vou evangelizar porque o Senhor me despertou. Mesmo com o despertar do Senhor ainda vai ser difícil, mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? É nos colocarmos diante de Jesus e falar: Senhor, se passar alguém do meu lado, que seria aquela pessoa que, se fosse na sua época, o Senhor não deixaria passar. Não deixe, Senhor. Não deixe que eu também deixe ele passar, como fariam as pessoas daquela época. Mas faça com que eu haja como tu na vida daquela pessoa, né? Eu tenho experiências de saber que pessoas morreram e eu estava esperando um irmão aqui da igreja ir orar lá na casa dele. E isso é uma coisa que eu levo comigo, porque eu sei que eu deveria ter ido lá na casa dele. E eu sei que ele morreu, talvez salvo, não sei, porque a gente não sabe, né? Não dá para dizer, morreu salvo ou não salvo. Mas eu sei que eu fui tocada, eu deveria ter ido, e eu fiquei pensando, vou chamar o irmão tal para ir orar na casa dele. Não deu tempo, né? E talvez não dê tempo para aquele perdido que está do nosso lado. Talvez não dê tempo. Mas nós sabemos que nós podemos fazer, porque o Espírito Santo tem nos capacitado para isso. É isso que nós temos buscado, afinal, né? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo para buscar vidas, né? Não tem outra razão para você ser cheio do Espírito Santo a não ser para levar a palavra, a não ser para levar a salvação, né? Claro que você vai ser cheio do Espírito Santo para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom vizinho, porque todas essas coisas a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Para ser testemunho de Jesus aonde quer que você vá, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para ensinar, né? Um professor da escola dominical ou das crianças, um professor tem que estar cheio do Espírito Santo para ensinar, né? Um músico, ele tem que estar cheio do Espírito Santo para tocar, tem que estar cheio do Espírito Santo para cantar. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo para viver na presença de Jesus, né? Mas nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo também, para ir atrás desses perdidos, né? Porque é o que Jesus ensina nessas parábolas, né? Eu peguei umas explicações lá na Bíblia que eu estava estudando, que eu achei muito interessante, que nessas 3 parábolas tem a parábola, né, de 3 perdidos: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, que é a do filho pródigo, que eu não li por causa da extensão, né? E fala também de 3 alegrias: a do pastor quando ele encontrou a ovelha, da mulher quando ela encontrou a moeda, e do pai quando o filho regressou, né? E ali tem 3 lições de valores. Na ovelha, a ovelha era uma criatura que não sabia o valor que tinha. A moeda era um objeto sem vida, que tinha valor só para quem a possuía. E o filho, que descobriu que não merecia o valor que tinha. Eu achei bonito, eu falei, vou ler isso para os irmãos, achei bem interessante. E também nós temos 3 condições. A condição do perdido, né? Que a da ovelha, ela nos ensina que todos estamos perdidos por nossa própria ação. A moeda nos mostra que somos sem vida espiritual por natureza.
Eu digo, só através de Jesus, do Espírito Santo, que nós temos vida, né? Porque espiritualmente nós somos por natureza mortos. Amém? E do Filho nós aprendemos que nós estamos perdidos por escolha. Eu não li aqui, mas todo mundo conhece, né? Eu acho que a maioria conhece, do Filho Pródigo, que ele escolheu se perder, né? Então nós estamos perdidos por escolha. Amém? E também essas 3 parábolas nos revelam ou nos mostram, né, o poder da Trindade. Eu sei que é uma explicação de uma pessoa, né? Isso não está claramente na Bíblia, mas é uma pessoa, né, explicando assim. Na primeira, o Filho redime. Na segunda, o Espírito opera e restaura. E na terceira, o Pai recebe de volta. Amém? Então eu achei muito bonito, né, que eu falei, vou ler com os irmãos, né? E ela nos mostra o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Amém? Então, eu creio, né, dessa maneira, que o Senhor, quando Ele nos leva a ler, nos leva a meditar nessa palavra, é para que a gente veja o que Ele quer que a gente faça nos dias de hoje. Porque naquela época Ele fez, mas a palavra foi passando de pai para filho, e foi chegando e chegou até nós. Tem um motivo para essa palavra ter chegado até nós, para que nós fôssemos salvos, mas para que nós também levássemos essa palavra, porque tem muitos que precisam ouvir esta palavra, ouvir esta palavra. E nós, como mulheres, que muitas vezes nos sentimos perdidas por causa de razões, né, de infinitas razões, porque se a gente for olhar na Bíblia, as mulheres, não tão diferente de hoje, é claro que numa proporção bem maior, né, mas hoje ainda nós vemos mulheres sendo subjugadas, né? A condição de muitas mulheres hoje em dia, no Brasil, que é um país livre, que nós temos liberdade de culto, né? As mulheres ainda continuam subjugadas, né? Sofrendo abusos, né? Mas nós que estamos aqui, nós fomos encontradas, e nós não podemos deixar esse sentimento de perdido entrar no nosso coração. Nós devemos repetir todos os dias, quando algum pensamento de eu não sou nada, eu não valho nada, eu valho menos que essa moeda. Não, nós somos encontradas pelo amor do Pai. Nós temos um valor imenso diante de Deus. Nós temos um valor imenso. Jesus nos encontrou. E quando Ele encontrou cada uma de nós, teve festa no céu diante dos anjos. Olha que alegria. Olha que alegria. Eu sei que nós temos tristezas. Eu sei que nós muitas vezes a gente realmente se encontra, né? Não fala até pior do que dracma, né? Fala do cavalo, né? Vocês sabem. Fala, eu estou pior que isso. Mas não. Nós temos que nos levantar e nos posicionar diante das situações. Porque nós fomos encontradas, nós temos um valor imenso. E nós temos que deixar isso entrar em nós, né? Para lutar contra a depressão, para lutar contra os complexos. Nós temos tantos complexos, porque isso daí vem, né, do pecado. Nós temos tantos complexos, na maioria das vezes, que faz a gente se sentir caído, perdido, mas nós não somos. Nós somos valorosas diante do Senhor. Amém? Nós temos um valor imenso. Ele nos ama. Ele nos ama. Às vezes as pessoas brincam que na época de Jesus ou na época da lei as mulheres não eram nem contadas. Mas Jesus veio, Ele mudou a nossa situação. Ele nos incluiu. Jesus é um Deus de inclusão. Ele nos incluiu. Ele não incluiu só os perdidos masculinos, Ele incluiu as mulheres. Ele incluiu as mulheres. Nós somos incluídas, nós temos importância. E nós não devemos permitir que o diabo fale diferente no nosso coração, não. Porque muitas vezes, através do nosso complexo, das nossas tristezas, dos problemas que a gente encontra pelo caminho, pelas poeiras que a gente encontra, pelos obstáculos,
A gente acha que nós somos menores, mas nós não somos. Nós não somos menores que ninguém. Nós temos um valor imenso, né? Nós temos um valor imenso. Por isso Jesus, ele não faz diferença. No livro de Lucas nós vamos encontrar várias mulheres que estavam com Jesus, várias mulheres que serviram, mulheres que serviram com suas posses, né? Mulheres que serviram com suas posses, porque as mulheres tinham posses, né? Se ela não serviria com suas posses, se ela não tivesse posse, ela tinha posse, ela servia, ela ofertava no ministério de Jesus. Jesus incluiu as mulheres no ministério dele, né? Ele mudou a história das mulheres lá atrás, né? Mas a religiosidade veio tentando distorcer isso, deixando as mulheres de fora, né? Mas nós não somos religiosos, nós somos de Jesus. E nós sabemos que nós temos um Deus que nos ama e transforma a nossa vida, né? Eu sei que o diabo tenta fazer, e muitas vezes a gente se sente perdido mesmo. Faz, eu sei, né? Pelas situações adversas da vida, né? Mas a gente tem que levantar de manhã, agradecer a Deus pelo dia e voltar rápido no nosso pensamento e falar: não, Jesus me incluiu. Eu sou um grande amor de Cristo. Jesus me incluiu, né? Até que esse sentimento vá embora do nosso coração, porque ele não tem poder de parar a nossa vida. Ele não tem poder de nos fazer uma mulher entristecida, né? O semblante caído. Não, a mulher que tem Jesus, a mulher que tem Jesus, ela anda assim, né? Ela não anda assim. Porque eu creio que essas mulheres daquela época, elas só andavam, né, de cabeça baixa, porque eram submissas, mas não submissas debaixo de uma missão, submissas no jugo, né? Usadas. Eu sei que tem muitas ainda hoje assim, que são usadas, que existem muitos homens que ainda não conhecem Jesus, e até mesmo alguns que dizem conhecer, mas que ainda são usados pelo diabo para subjugar mulheres, né? Mas nós sabemos que isso não é de Jesus. Quando nós vemos uma mulher cristã com um marido que a destrói, que a coloca para baixo, nós temos que entrar em luta, né? E orar por ela, e tirar ela daquela situação, mostrar para ela que ela não é aquilo que aquela pessoa diz que é, né? Porque nós vemos muitos homens que colocam a mulher para baixo, que às vezes leva uma mulher, tira uma mulher da casa dos pais, leva para a casa dele e faz dela uma empregada. Nos dias de hoje tem, né? Nos dias de hoje nós vemos isso. Mas se essa mulher conhece a Jesus, nós temos que ajudá-la a levantar a cabeça. E se ela não conhece, ela é uma que precisa ser alcançada, ser buscada, né? Para que ela conheça o valor dela na presença de Deus, para que ela saiba que ela foi incluída no hall de salvas, né? No hall de transformadas, e o nome dela vai estar escrito no livro da vida, né? O nome mudado, não de derrotada, mas um nome glorioso que nós só vamos conhecer quando a gente estiver com Ele. Amém? Eu sei que nós temos esses problemas, eu sei que nós somos tentadas a todo momento a desistir, a não querer mais nada da vida, né? Nós vemos hoje, todo mundo fala como se fosse uma coisa boa. Depressão é a doença do século. As pessoas falam como se fosse uma coisa assim: nossa, que legal, é chique, né, ter depressão. Mas não é. Não é chique ter depressão. É dolorido. Muitas vezes pessoas tiram a sua própria vida por causa de depressão. Não é chique, né? Não acha que é frescura quando a mulher chegar perto de você e falar: ora para mim que eu estou ficando depressiva. Ah, você não tem o Espírito Santo. Não é isso. Não é falta de Espírito Santo.
Muitas vezes é falta de força contra os ataques que vêm. Muitas vezes se sente sozinha, se fecha dentro do seu quarto, se fecha dentro da sua casa e não busca ajuda. Não faz como essa mulher que liga para as amigas para pedir ajuda. Se envergonha. Muitas mulheres sofrem dentro de casa, com filhos e com maridos, por vergonha, por não achar acolhimento, às vezes, dentro da própria igreja. Porque vem buscar acolhimento. Sabe o que elas ouvem? A mulher sabe que fica o seu lar, mas não sabe o que está acontecendo dentro da casa dela. Amém? Então nós temos que ter compaixão uma pelas outras. Olhar para a nossa irmã como uma pessoa escolhida de Jesus, que tem para ele o mesmo valor que eu tenho. Nós não somos melhores umas das outras. Vamos nos ajudar, vamos nos levantar uma outra. Vamos ter confiança uma na outra, porque uma mulher de Jesus, ela não é dada a fofoca, ela não é dada a leve trás, diz que me diz. Uma mulher de Jesus ouve por aqui, mas aqui está fechado. Ouve por aqui, desce para o coração para interceder. Nós não vamos precisar fazer 21 dias contra a fofoca, não. Porque uma mulher que conhece a Jesus não faz fofoca. Uma mulher que conhece a Jesus, a hora que o Espírito Santo entra na vida dela, ela já começa a discernir o que é pecado. Eita, peraí, isso daí é pecado, eu não vou fazer. Eita, peraí, isso daí eu não quero mais para a minha vida. Mudança após mudança, dia após dia, transformadas, limpas, limpas. A gente canta muito cânticos de transformação, de limpeza, de som nova, mas eu acho que a hora que a gente se analisa, a hora que a gente mergulha na luz da palavra, dá uma vergonha. Eu pelo menos sou assim. Dá uma vergonha diante da palavra. Não sei se alguém já se sentiu assim, mas a hora que eu olho assim, que eu entendo, porque há muito tempo eu li a palavra sem entender. E agora eu resolvi entender, mesmo que eu leia um capítulo, busco, ouço pessoas sérias na mensagem, na pregação, aí o que ele fala eu ainda vou e procuro ver se realmente é aquilo. Aí eu falo, gente, como é complicado. Não é tão simples não, irmão, não é tão fácil, é complicado, A palavra, quando ela se abre para você assim, você fala, gente, eu não pensava nisso, eu não via desse jeito, era tão fácil, porque muitas vezes alguém pega um texto fora do contexto e faz uma história tão linda, Igual aquele que a gente sempre usa, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a gente sai querendo todas as coisas como se isso fosse possível. Aí a hora que as coisas não acontecem, a gente vai conversar com alguém, a pessoa entendida da palavra do Espírito Santo, ela fala, não é bem assim não. Não é bem assim. Você pode todas as coisas, mas tem aí, lê o texto. Lê o texto para ver o que está falando. Então mergulhar na palavra é uma coisa que quebra a gente. Quebra mesmo. Porque você desce do salto bonitinho. Porque nós somos acostumados a encher o nosso ego, uma pregação que enche o nosso ego, que nos eleva. Mas a hora que você vê Jesus, na pessoa simples dele, como que ele veio da simplicidade, olhando para os pobres, olhando para os pobres, você fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Me encontra, Jesus, eu preciso ser encontrado por ti. Amém? Eu creio que eu preciso ser encontrada. Fala, Jesus, me salva também, Jesus. Me encontra novamente, Senhor. Eu preciso realmente mergulhar no teu amor novamente, e ter certeza, ter essa certeza dentro de ti. A alegria da salvação tem que se renovar nas nossas vidas todos os dias. A alegria da salvação é muito importante. Porque todas as coisas ficam pequenas quando você se conscientiza que você tem Jesus. Você vai parar de brigar pelas pequenas coisas. Falando, isso daí não tem importância, você vai ficar tudo aqui.
O importante é o céu. O nosso alvo é o céu. O importante é o céu. Às vezes a gente fica brigando para querer comprar um sapato novo, fica triste porque o dinheiro não vai dar. Vai ficar aqui, gente. Vai ficar aqui. Né? E nós vamos subir sem nada disso. Sem orgulho. Né? Sem essas coisas que nos fazem infelizes. Nós vamos subir sem nada disso. Vai ficar tudo aqui. Né? E muitas vezes o filho pega uma coisa sua, você briga, você perde a paz naquele dia, né? Quebra, né? Pega o seu Tupperware, perde a tampa do seu Tupperware, você fica um mês reclamando, né? Nós mulheres temos dessas coisas, vamos dizer o quê? Cadê a tampa do meu pote? Onde você deixou a tampa do meu pote? Preocupando, se apegando em coisas. Não que a gente deva ser relaxado, porque as coisas custam dinheiro, né? Se você comprou, cuida, né? Mas se você não tem condições de ter a mesma bolsa vermelha da Edna, se satisfaça com a sua brinquinha. Não fique olhando para Deus e falar, ai Deus, eu queria tanto uma bolsa vermelha. Eu queria tanto uma bolsa vermelha, Senhor. Aí fica pedindo para Deus, incomodando, porque outro versículo que às vezes a gente aprende errado, que é ensinar a gente a incomodar Deus. Aí fica incomodando Deus por causa de uma bolsa, por causa de um sapato. Perde a paz por causa daquilo, porque a hora que o marido recebe, ou você mesmo recebe, vai pagando, já quer que outro mês chegue rápido, porque não deu para esse mês, e a bolsa ficou. Ai, Senhor, tanta gente com tanto e eu sem nada. Tanta gente, né? Aí vai para a internet ver o preço das bolsas das mulheres, fala, gente, eu não consigo comprar, né? A pessoa tem coragem de pagar 20 mil numa Louis Vuitton e tantas coisas, e a gente aqui passando fome, e as pessoas passando fome. Né? Deus deu a cada uma a sua porção, para que nós sejamos gratos por ela. Amém? A gratidão também é um dom, eu acredito. Né? Eu acredito que a gratidão seja um dom. Porque eu sei que é difícil a gente olhar, né? As pessoas passando cada carrão, assim, você lá no ponto esperando o ônibus. É difícil. Você fala, por que, né, Jesus? Por que só eu que não? Por que não acontece comigo? A ver as pessoas viajando, às vezes você sabe até da condição da pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa ganha, eu sei que aquela pessoa não ganha muito, ela só vive viajando. Mas, se Deus proporciona, amém, nós temos que nos alegrar com a conquista dos outros. Né? Sermos gratos pelo que nós temos e nos alegrarmos com a conquista dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Amém? Não permitir que o diabo nos faça ficar caídos, prostrados como alguém perdido, né? Mas que nós sejamos mulheres encontradas por Jesus. Amém? Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor faz conforme a sua vontade. Amém? Vamos orar? Amém, Senhor Jesus. Eu vou orar para a gente encerrar e depois a gente vai fazer um período de oração, tá bom? Senhor querido, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor, de falar conforme aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por ter me ensinado tanto nesta noite, Senhor. Senhor, por ter movido o meu coração, Senhor, a respeito da Tua palavra, Senhor. Obrigada, eu creio que o Espírito Santo esteve aqui, está aqui conosco, em cada coração, Senhor, que é cheio do Espírito Santo nesse lugar, e em casa, meu Pai, em cada um, Senhor, que vai ouvir esta palavra, Senhor, que o Espírito Santo possa se movimentar, Senhor, nos corações. Eu te agradeço, Senhor, e que haja saúde e haja paz nos lares, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós vamos orar. Nós vamos orar, se você não estiver
entristecida por nada. Eu quero que você ore, né? Ore por alguém. Alguém que está passando por algum problema, alguém que está passando por algum problema desse tipo, né? Entristecida, se achando desanimada, sem forças, né? Se for você, ore por você, né? E se for uma amiga, um conhecido, um familiar, ore por ela, né? Porque mesmo tendo salvação, às vezes as pessoas se acham perdidas, né? Vamos orar para que Deus renove a nossa visão em relação aos perdidos, porque nós não somos mais perdidos. Amém? Vamos orar? Podemos ficar em pé? Amém, Jesus. Senhor querido, nós estamos reunidos aqui neste lugar que o Senhor preparou esta noite para nós estarmos. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha de encontro, Senhor, ao meu coração esta noite. Senhor querido, renovando as minhas forças, renovando em mim, Senhor, o desejo, Senhor, cada dia mais de servir, Senhor, de ir, Senhor, de encontrar aqueles que o Senhor não deixaria passar, Senhor, aqueles que precisam de Ti, que precisam de uma mão estendida, Senhor. Eu creio, meu Pai, que há muitos, Senhor, desses por aí, meu Pai, aqueles que são marginalizados, meu Pai, pela sociedade, Senhor, mas que o Senhor quer eles o Teu reino, meu Pai. O Senhor quer a todos o Seu reino, meu Pai. Senhor, aqueles que estão esperando uma palavra, aqueles que estão esperando a nossa atitude, Senhor. Senhor, eu sei, eu me coloco diante de Ti como esta pessoa, Senhor, que não tem essa atitude de buscar o perdido, Senhor. Mas o Senhor mostrou nesta palavra que nós precisamos, Senhor, nos levantarmos, Senhor, nos levantarmos em prol dessas pessoas, Senhor querido. Senhor, dá-nos, Senhor, essa disposição, meu Pai. Senhor, que nós possamos sim interceder, sim orar por eles, mas precisamos também passar perto deles e olhar com amor, Senhor. Com o amor que o Senhor olhou, Senhor. Que esse amor brote, Senhor, nas nossas vidas. Que esse amor venha através do nosso olhar, Senhor. Que esse amor venha através do nosso gesto, Senhor. Da nossa palavra, Senhor. Do nosso semblante, Senhor. Que nós possamos ter um semblante amoroso, meu Pai. Para que essas pessoas não vejam em nós, Senhor, pessoas orgulhosas. Pessoas que querem, Senhor, ser diferentes, meu Pai. Mas coloca em nós o desejo de sermos iguais, Senhor, para chegar na mesma posição que eles e levantá-los, Senhor, Senhor, e trazê-los para Ti, Senhor, para que eles sejam encontrados pelo Teu amor, Senhor. Eu sei que somos nós que iremos, Senhor, fazer isto, meu Pai, porque a Tua palavra fala, Senhor, que se não formos nós, as pedras falarão, Senhor. Senhor, que nós não venhamos esperar, Senhor, por pedras, Senhor, ou nos fazemos de pedras nessa hora, Senhor, mas que nós sejamos essas pessoas que podem transformar essas vidas, que podem apresentar